Fala, galerinha do terceiro ano, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 do livro de Sociologia de vocês, a organização do trabalho no século XX. Vamos dar continuidade aí do que nós viemos falando nos últimos capítulos. Passamos pelos modos de produção. Na última videoaula do capítulo 6, falamos sobre capital e trabalho, e hoje a gente vai entrar um pouquinho sobre a organização do trabalho no século XX, dentro desse sistema capitalista. Esse capítulo ele se inicia aí na página 126. Então dá uma acompanhadinha aí se vocês quiserem, tá bom? Bom, nós falamos no início do capítulo passado sobre o tempo, né? A questão do tempo, como ele era importante para a sociedade capitalista, como isso foi se modificando. Se antes a ideia de tempo ele era através do tempo da natureza, né? Então as pessoas elas trabalhavam quando o sol nascia até o sol se pôr. Hoje em dia, e a partir obviamente do início do sistema capitalista, essa questão ela se modifica, ela passa a ser uma questão através do tempo relógio, né? O famoso time is money, o tempo ele é dinheiro. Sendo assim, essa nova organização da sociedade dentro de um sistema ao qual ela paga para o trabalhador fazer aquele trabalho em determinado tempo, ele é de total importância para se entender como se dá a nova organização de trabalho do século XX até os dias de hoje, né? A preocupação com esse tempo, ela passa a ser uma preocupação muito grande. Por quê? Porque quanto mais tempo se gasta para produzir alguma coisa, menos se lucra, menos se ganha. E, ao mesmo tempo, você está pagando aquele trabalhador para fazê-lo. Então, se você for pensar aí, você tem uma obra, pense numa obra, você está fazendo a sua casa. E aí, é, dentro dessa sua obra, você está pagando por dia de trabalho daqueles empregados, né? Do pedreiro, dos ajudantes e tudo mais. E aí você chega no momento em que eles falam, não, a gente deve demorar uns 6 meses para acabar essa obra. Passam os 6 meses e nada. E aí eles continuam a obra, 7, 8 meses e nada. E você começa a ficar preocupado com o que você está pagando. Por quê? Porque você está pagando pelo tempo que eles falaram, né? Porque o tempo que eles estão trabalhando, e pensou que iria pagar pelo tempo que eles falaram que ia terminar o trabalho. Mas tempo é dinheiro totalmente. Então você se preocupa com isso. Assim é também o dono de uma grande empresa, o dono de uma empresa ao qual as pessoas produzem para ele. Ele pensa: quanto mais essas pessoas produzirem, eu vou estar pagando a mesma coisa para essa pessoa. Então, quanto mais ela produzir, melhor para mim. Mais excedente, né, mais tempo excedente aí elas vão ter. Então, eu vou estar lucrando, tenho possibilidade de lucrar mais com isso. A minha mais-valia será maior. Essa concepção de tempo, ela começa a dominar o trabalho assalariado. Então, no início da Revolução Industrial, no início do sistema capitalista, né, do capitalismo industrial, as pessoas trabalhavam por horas e horas, 12, 15, 16 horas por dia, sendo que a gente tem aí 24 horas, né? Para a gente, num dia inteiro. Então, as pessoas trabalhavam aí de verdade. A carga de trabalho chegava a 12, 13 horas, alguns lugares 16 horas. As pessoas trabalhavam o dia inteiro junto com as máquinas, né, dentro das indústrias, e não tinham tempo nenhum para viver. O trabalho, ele é o que fazia com que as pessoas ganhassem algum dinheiro para sobreviver. E a discrepância da sociedade, ela começava a aumentar. A desigualdade social ela era muito grande, porque mesmo trabalhando o dia inteiro, essas pessoas recebiam muito pouco, recebiam muito mal. Sendo assim, com o passar do tempo, os donos, né, das indústrias, eles começaram a pensar como eu posso fazer com que a minha empresa lucre ainda mais, junto a essas pessoas que já trabalham horas exorbitantes. E mesmo com os horários de trabalho grandes, os donos das empresas não estavam preocupados com os trabalhadores, eles estavam preocupados, obviamente, com o seu lucro.
E aí colocavam mulheres e meninos, crianças, né, para trabalhar, pagando menos, obviamente. Não era porque eles eram bonzinhos e queriam fazer com que as mulheres trabalhassem ou que os mais novos tivessem o primeiro emprego. Não, é porque eles pagavam menos para isso, pela mesma hora trabalhada. Com o passar do tempo, obviamente, foram tendo muitas reclamações, muitos protestos, muitas organizações dos trabalhadores contrários a toda essa carga horária gigantesca, a todos esses problemas que ocorriam dentro dos trabalhos, né, dentro das indústrias. Porém, por muitos e muitos anos, o que vigorou mesmo foi a imposição das indústrias com cargas horárias absurdas de trabalho para esses trabalhadores e trabalhadoras. Com o passar do tempo, então, Frederick Taylor, né, o Winslow Taylor, que é aí o grande nome do Taylorismo, tá? Do Taylorismo. Frederick Taylor, então, ele começa a pensar de forma científica o trabalho. Ele era administrador, trabalhava para uma grande indústria. Ele começa a observar que os trabalhadores que trabalhavam juntos naquele local conversavam, às vezes cansados, obviamente, perdiam tempo e produziam menos do que eles poderiam produzir. Então ele começa a pensar, pô, como é que eu posso fazer para que essas pessoas produzam mais do que elas já produzem? Para que esse bate-papo pare, para que a minha produção aumente. Então, ele começa a pensar cientificamente como nós podemos administrar melhor o trabalho. E aí vem uma organização de trabalho chamada Taylorismo. O Taylorismo ele se desenvolve através da divisão dos locais de trabalho. As pessoas não conseguiam mais conversar também, porque estavam divididas em setores. Além disso, as pessoas não conseguiam mais conversar porque tinham que fazer uma carga mínima de produção. Então, se você aperta parafuso, você tem que apertar pelo menos 1.000 parafusos em tantas horas. Se você não fizer isso, você pode ser demitido. Você está trabalhando uma carga de trabalho muito menor do que você deveria trabalhar. Então, começa a ter uma imposição de produção aos trabalhadores, a carga de trabalho ela aumenta. E aí há uma grande quantidade de problemas, obviamente, para esses trabalhadores que já vinham de cargas horárias grandes e agora deveriam trabalhar mais e mais para produzir mais e mais. Então, a saúde desses trabalhadores, os locais insalubres e tudo isso estavam aí para os donos das empresas, para os administradores, nem aí. Isso não era um problema. Eles estavam preocupados, obviamente, com o lucro que aquele trabalho poderia dar para a sua empresa. Sendo assim, o Taylor ele traz aí uma busca de homens eficientes, né? A formação de corpos dóceis, de homens dóceis que não tinham relações dentro do seu trabalho, que aceitavam muito facilmente aquilo que era imposto pelas empresas, pelas indústrias, porque precisavam daquele dinheiro, precisavam daquele emprego e ao mesmo tempo tinham que produzir e através da sua produção poderiam tentar mostrar alguma coisa de que poderiam crescer na empresa de alguma certa forma, né, isso com o passar do tempo. Mas o que fica de fato é uma semi-escravidão desses trabalhadores, que trabalhavam horas e horas em regimes muito pesados de trabalho, com uma carga de produção muito alta para dar lucro a essas empresas. Taylor, ele foi aperfeiçoando então essa padronização, né? Aí o livro traz alguns pontos importantes ainda na página 126, o aperfeiçoamento e padronização de todas as ferramentas e condições de trabalho, seleção cuidadosa e subsequente treinamento e aperfeiçoamento para o trabalho, vigilância e pagamento de bonificações, ou seja, ele colocava os próprios trabalhadores para olharem os outros se eles estavam produzindo corretamente ou se não estavam produzindo. E a partir disso,
tal do famoso dedo duro, eles ganhavam bonificações e também, obviamente, a partir da sua produção, eles ganhavam bonificações. E a divisão do trabalho entre os operários e entre estes e a direção. Então, tinham as pessoas que iam trabalhar somente vendo e dedurando, vamos colocar assim, né, o setor que dentro da produção que ia ficar olhando, vigilando o trabalho das pessoas, o setor dos trabalhadores e um setor da administração, da direção da empresa, todos dentro de uma hierarquia. Então há uma divisão social do trabalho, uma divisão do trabalho dentro desses próprios operários. Com o passar do tempo, surge também uma outra forma de organização, que nós conhecemos como Fordismo. Surge com Henry Ford. Ford mesmo da empresa que nós conhecemos de carro. Tá? Henry Ford ele era o proprietário da Ford Veículos, empresa super conhecida no mundo inteiro hoje em dia, que começa nos Estados Unidos. E ele propõe um sistema de produção junto com o Taylorismo, né, com as mesmas ideias do Taylorismo, mas ele aperfeiçoa esse sistema. E ele traz uma produção em massa. Essa é a grande questão que ele coloca. A produção em massa dos carros que ele produzia. Então, os trabalhadores eles eram divididos por setor, tá? Cada grupo de trabalhadores fazia um tipo de trabalho dentro dessa divisão do trabalho da sua empresa. Para além disso, eles deveriam trabalhar tantas horas e produzir tantos carros. Essa superprodução, tá? Essa produção em massa, que é o time is money, famoso time is money, né? Ele ficou muito famoso dentro do Fordismo. Então, a ideia dele, da linha de montagem da produção daquele Ford T, do modelo T, ficou super famoso no mundo inteiro, tem até a foto na página 126 desse carro aí, ele vem a modificar e a revolucionar, de certa forma, essa organização do trabalho. Por quê? Porque ele começa a fabricar rios e rios de carro, uma quantidade imensa de carros começa a ser produzido. E o que ele queria com isso? Colocar no mercado os seus produtos para que as pessoas pudessem querer ter aquele produto. Quanto mais produtos as pessoas vissem na rua, mais as pessoas iriam querer ter aquele produto. Então, a partir dessa disposição, né, dessa inovação que ele coloca aí do Fordismo, né, da linha de produção em série, desse objetivo do processo de produção aí dentro de uma esteira e tudo mais, o Fordismo ele vai crescendo até chegar a um ponto de uma superprodução. E aí é papo para um outro momento, que é a superprodução que ocorreu não só para a linha de carro, tá? A linha de montagem de carros, mas por outros produtos também nos Estados Unidos na crise de 1929. As empresas, as indústrias, elas começam a pegar essa ideia do Fordismo e do Taylorismo e a produzir demais, e a produzir, produzir, produzir. Chegam no momento em que há uma produção tão grande das coisas que o preço delas cai, e isso não dá lucro para os empresários. Então, isso também vira um problema. E aí a gente teve a crise de 1929, junto com diversas outras questões também, que são faladas em outros capítulos, principalmente em história e em geografia, né, em outras disciplinas. Para isso também, nós temos que pensar como essa divisão social do trabalho, ela fortifica e ela mantém o esquema da divisão de classes sociais. Né? Se um trabalhador ele tem uma carga horária pesada, se esse trabalhador ele se especializa em um tipo de trabalho, ele vai lá, trabalha, faz o seu e vai para casa dormir, porque no outro dia ele tem que acordar e produzir de novo aquela mesma coisa. Então o trabalho ele vira monótono, ele vira um trabalho que não faz com que as pessoas pensem, não faz com que as pessoas raciocinem. Essa também é uma crítica que há a essa divisão do trabalho da sociedade capitalista, porque as pessoas elas se especializam naquilo, elas ficam super certas e corretas e fazem muito bem, especialistas naquilo. Porém, as outras coisas que estão dentro dessa produção, e é uma crítica marxista essa, né? Ela acaba sendo alheia a toda essa produção. E aí está também a alienação super necessária para a continuidade do sistema capitalista na crítica marxista ao sistema.
os operários, eles começam a ter aí condições de trabalhos na Europa, né, onde nasce a Revolução Industrial, que são trabalhos exorbitantes na quantidade e também muito ruins na qualidade, no sentido de insalubridade. Eles trabalham em lugares totalmente sujos, onde as doenças proliferavam. E eles iam morar, né, eles dormiam, eles moravam em lugares também muito sujos, com muita doença, com muitos ratos, e isso acabava se espalhando entre eles, porque eles viviam amontoados. A divisão da sociedade era uma divisão muito clara de classes. Os ricos não se misturavam com os pobres deveriam trabalhar e trabalhar, e os ricos viviam, obviamente, desse trabalho que era quase, como eu falei, uma semi-escravidão no início do sistema capitalista. Com o passar do tempo, os trabalhadores foram se organizando. Começou a se ter lutas no mundo inteiro, inclusive no nosso país, né, no nosso Brasil, contra a carga horária muito alta de trabalho, contra a insalubridade, contra os direitos que não existiam. E aí surge uma luta, né, surge um movimento, que é o movimento dos trabalhadores, um movimento operário, que é um tipo de movimento social, e conquista aí diversas e diversas leis, diversos e diversos direitos pelo mundo e também pelo Brasil, né? A carga horária hoje, falando de hoje, no nosso país, por exemplo, é de no máximo 8 horas por dia. Para além disso, a pessoa deve ganhar hora extra. Além dessa questão, uma pessoa só pode trabalhar 44 horas por semana. Então, ela pode trabalhar 8 horas por dia, mas por semana ela só pode trabalhar 44 horas. Então, há toda uma divisão aí em relação a esse tempo. Inclusive, tem muitas pessoas que criticam ainda a grande quantidade de tempo de trabalho que nós temos, falando que 8 horas é ainda além do necessário, que 6 horas seria o tempo necessário de trabalho para cada pessoa por dia, batendo aí no máximo por semana 30 horas semanais de trabalho. Tá? 30 a 36 horas semanais de trabalho, e isso faria também com que mais pessoas pudessem ter empregos. E um pensamento, obviamente, sem contar na questão dos gastos, com o salário de outras pessoas, enfim, o aumento do valor dos produtos, num pensamento simples e raso, que uma quantidade menor de obrigação de tempo de trabalho aumentaria a quantidade de empregos, porque o outro tempo, né, o restante do tempo, deveria ser suprido por outros trabalhadores, ok? Bom, a gente fecha, então, com essa crítica que se tem à carga horária de trabalho atualmente. É um debate muito forte, porque hoje, contemporaneamente falando, nós temos o fenômeno da uberização. Acho que isso não é falado, é falado um pouco no próximo capítulo de globalização, mas nós temos um fenômeno de uberização, que é esse fenômeno ao qual a pessoa ela não tem um vínculo empregatício com o Uber, por exemplo, ou com qualquer outro aplicativo desse. Ela faz o seu horário, porém, ela, para ganhar alguma coisa, trabalha muito, e mesmo assim ainda paga algumas taxas para esse simples aplicativo, sem que tenha um vínculo empregatício. Então, esse debate também fica, né? É um capitalismo hoje flexível, que impõe aí ao trabalhador essa dinâmica de incerteza, de medo, ao qual ela tem que trabalhar para poder ganhar. Se ela não trabalhar, ela não vai ganhar. Então, são debates muito atuais sobre as formas de trabalho, as formas de organização de trabalho que existem agora no século XXI. Né? Nós falamos das formas de trabalho do século XX, muitas ainda perduram, mantêm-se até hoje. Ainda há Fordismo, ainda há Taylorismo, tá? De certa forma, de certa maneira. E aí surgem outras também, o Toyotismo, com uma ideia de que você tem que produzir somente o necessário, tá? Ela se difere um pouco dessa superprodução em massa do Fordismo, uma qualidade muito grande e específica da produção daqueles produtos. A gente pode pegar o exemplo dos carros da Toyota, né? O toyotismo vem disso. Os carros da Toyota até hoje são considerados carros que duram pela sua qualidade muito tempo.
e isso tem uma característica ligada diretamente à ideia mesmo do toyotismo, de produzir de forma bem específica aquele produto com qualidade para que ele dure e seja conhecido pela sua qualidade. O toyotismo traz isso, um crescimento tecnológico, um avanço tecnológico daquele produto, de melhoramento, de aperfeiçoamento, e isso perdura também até os dias de hoje, tá bom? Bom, galera, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o que nós falamos. Leiam esse capítulo, tá? O capítulo 7 de vocês, começa na página 126. Tem aí o QR Code na página para vocês estarem estudando de uma forma diferente. Na próxima aula, a gente já vai para o capítulo 8. Façam os exercícios do capítulo 7. E aí nós vamos fazer a correção também, alguma videoaula. Nós temos que parar aí do capítulo 6, não, dos capítulos 5, 6, 7, tá? E 8, tudo junto, ok? Grande beijo, grande abraço a todos e todas. Fiquem em paz e até a próxima. Tchau, tchau.